Olá pessoal, vamos continuar com as nossas aulas online e o próximo tópico que a gente vai começar a falar é a partir de ondas. Então a gente vai começar a ter um conceito básico sobre as ondas, depois a gente aprofunda e relaciona com o nosso organismo. Primeira coisa, em relação à onda. O que é uma onda? A gente tem que onda é uma perturbação que ocorre em um meio. Então, onda a gente vai considerar como sendo uma perturbação que vai ocorrer em um meio. Nessa perturbação, a gente pode considerar a onda como sendo uma propagação de energia também. Então, onda, eu sempre vou ter propagação de energia. Então, independente da classificação que eu tenho para ela, eu posso ter a classificação de onda como sendo uma perturbação que ocorre no meio, graças a uma propagação de energia que eu vou ter. Tipos de ondas mais comuns que a gente vê no dia a dia. Como eu mostro no desenho, se a gente pega no desenho, que está logo acima, e aí pega uma corda e começa a movimentar essa corda, ao movimentar essa corda, a gente tem um exemplo aí de uma onda. Se eu jogo uma pedra num lago e aí a água começa a se movimentar, isso são ondas criadas a partir da propagação de uma energia. Onda do mar, outro exemplo de onda. Então, existem diversas ondas diferentes. Em relação a essas diversas ondas diferentes, nós vamos realizar uma classificação em relação a elas. A classificação vai em relação à direção de propagação e à sua natureza. Em relação à direção de propagação, nós vamos classificá-las em unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Em relação à natureza, nós vamos classificá-la em mecânica e eletromagnética. Nosso foco principal será em cima da classificação de natureza, mecânica ou eletromagnética. Então, esse tópico vocês marquem, porque vai ser importante para a gente futuramente. Em relação à direção de propagação, sendo unidimensional, quer dizer que propaga-se em apenas uma direção. Sendo bidimensional, propagam-se em duas direções. Tridimensional, propagam-se em três direções. Então, bem simples essa parte. Unidimensional propaga-se numa única direção, bidimensional em duas direções, tridimensionais em todas as direções. Em relação à natureza, se eu classifico uma onda como ela sendo mecânica, quer dizer que ela necessita de um meio material para se propagar. Se ela é classificada em eletromagnética, ela não vai necessitar de um meio material para se propagar. Se a gente pega, então, onda de rádio. Através de ondas de rádio ou televisão, eu consigo enviar a onda para um satélite e do satélite reproduzir para as diversas televisões ou aparelhos de rádio. Se eu consigo lançar essa onda até um satélite que está no espaço, onde não tem matéria, e a onda consegue chegar e retornar, quer dizer que essas ondas de televisão são ondas eletromagnéticas, não precisa de um meio para se propagar. Agora, se a gente pega onda mecânica, o som é um exemplo de onda mecânica. Precisa de um meio material para se propagar. Quer dizer que o ar, então, tem matéria, e essa matéria é que a onda sonora vai utilizar para ela se propagar. No espaço, então, onde eu não encontro matéria, teria onda sonora? Não. No espaço, se não tem matéria, eu não consigo ter propagação de onda mecânica. Consequentemente, a gente não teria o som. Ok? Em relação a formas de propagação, então, longitudinais. Longitudinais é uma forma de propagação que a gente vai ter, onde a propagação e a perturbação seguem exatamente o mesmo sentido. Através da imagem, dá para a gente ver que a onda movimenta-se no mesmo sentido da perturbação. Um exemplo que a gente tem é justamente as ondas sonoras.
Então, se a gente pega uma criança que está tocando um determinado instrumento, ao tocar esse instrumento, através da propagação de ondas longitudinais, ou seja, propagação e perturbação indo no mesmo sentido, é que o som chega até os nossos ouvidos, da seguinte forma. Como dá para ver através da imagem, então, a gente tem a propagação e a perturbação no mesmo sentido, saindo da flauta e indo até o ouvido. Então, a gente tem propagação longitudinal a partir dessa imagem. Transversais. Quando eu tenho a classificação transversal, eu vou ter perturbação em um sentido, e no ângulo de 90 graus eu vou ter a propagação. Então, transversais, eu vou ter a perturbação num sentido, e no ângulo de 90 graus eu tenho a propagação. Essas são mais conhecidas. Por exemplo, as ondas na superfície de um lago. Então, as diversas ondas na superfície de um lago são classificadas como sendo transversais. Perturbação tem um sentido correspondente a 90 graus em relação à propagação. Um detalhe importante para a gente considerar quando a gente tem as ondas na superfície de um lago. Quando eu tenho, por exemplo, uma bolinha que está nos dois exemplos movimentando, está vendo que a bolinha ela vai para frente, mas depois ela retorna. Se ela vai para frente e depois retorna para o mesmo ponto, quer dizer que eu não estou tendo movimento. Então, em relação a materiais que ficam na superfície de um lago, quando a gente coloca, por exemplo, uma bolinha, e aí começa a ter onda, as ondas em si não movimentam as partículas que estão em suspensão. Tá, mas no mar, por que que as ondas trazem as coisas então? Vento. O vento é que faz as partículas movimentarem. Outro exemplo de onda transversal são ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas tridimensionais, então propagam-se em todos os campos. Elas também são classificadas como sendo transversais. Elementos de uma onda. Uma onda vai ter o que a gente chama de amplitude. Em relação à amplitude de uma onda, nós consideramos a amplitude como sendo, basicamente, esse espaço que eu vou ter até o topo ou até um vale, de acordo com uma linha mediana que eu vou traçar. Então, basicamente, para saber a amplitude, eu vou pegar a parte de maior altura de uma onda, a parte de maior rebaixamento de uma onda, o que eu chamo de crista e o que eu chamo de vale, e traço uma média em relação aos dois. Dessa média até a crista, eu tenho uma amplitude. Dessa média até o vale, eu tenho a amplitude. Os valores são iguais, ok? Então, novamente, parte superior de uma onda, a gente tem crista. Parte inferior, a gente tem estrutura que a gente chama de vale. Se eu pego a distância de uma crista para um vale, eu traço uma mediana. Dessa região mediana até a crista, eu tenho o que eu chamo de amplitude. Dessa linha mediana até o vale, eu tenho a amplitude. Nos dois, a amplitude é exatamente igual. Em relação ao comprimento da onda. Comprimento da onda, eu estou trabalhando com o comprimento total de uma onda. O comprimento total de uma onda inclui a parte da crista e a parte correspondente a um vale. Então, essa parte que eu acabei de marcar é o que eu tenho como sendo correspondente a uma onda completa. Então, o comprimento de uma onda é justamente esse espaço. É justamente esse espaço. Só que eu posso aferir de forma diferente. A distância entre duas cristas também me dá um comprimento de onda.
A distância entre dois vales também corresponde ao comprimento de onda. Então, em relação aos elementos de uma onda, a gente vai ter amplitude. A amplitude, para a gente saber qual a amplitude, a gente vai pegar a distância entre a crista e o vale, vai traçar uma mediana entre os dois, e aí, a distância que eu tiver dessa mediana até a crista ou até o vale corresponde à minha amplitude. Em relação ao comprimento, eu vou trabalhar em cima do comprimento de uma onda completa, que vai envolver a estrutura de uma crista ou de um vale. Posso tirar o comprimento também através da medida entre duas cristas ou através da medida entre dois vales. Quanto maior a amplitude da onda sonora, maior vai ser a intensidade do som. Então, se eu tenho uma onda com uma amplitude grande, quer dizer que eu tenho um som forte. Se eu tenho uma onda com uma amplitude baixa, quer dizer que eu tenho um som fraco. Então, amplitude grande, som forte. Amplitude baixa, som fraco. Em relação à frequência. A frequência, eu vou aferir o número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Então, basicamente, eu vou medir quantas ondas passaram por um determinado ponto num determinado intervalo de tempo. Frequência, então, eu vou medir a quantidade de ondas que passaram por um determinado intervalo a um determinado tempo. Então, se a gente traça aqui, eu tenho desse ponto até esse uma onda e assim por diante, 2 ondas, 3 ondas. Se eu tiver essa passagem no intervalo de 10 segundos, quer dizer que eu tive 3 ondas em 10 segundos. Essa é a minha frequência. Então, frequência. Frequência vai corresponder ao número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Das diversas características de uma onda, então, a gente viu o que é comprimento. Então, comprimento é quando a gente tem a medida de uma onda completa. Aqui está a medida de uma onda completa. Se do ponto que a gente traçou como mediana até a crista a gente tem a amplitude, ou até o vale eu posso ter uma amplitude também. Frequências altas quer dizer que as ondas são mais juntinhas, e as ondas sendo mais juntinhas, eu consigo passar uma maior quantidade de ondas num determinado intervalo de tempo. Frequência alta, eu não levo em consideração a amplitude, eu levo em consideração apenas o comprimento. Então, frequência, para mim saber se a frequência está alta ou está baixa, eu vou levar em consideração o comprimento da onda e não a sua amplitude. Nesses dois desenhos inferiores, está vendo que o primeiro exemplo, esse primeiro exemplo, a gente está trabalhando com uma estrutura de frequência alta e a gente está vendo que a amplitude é alta. Agora, no exemplo 2, a gente está vendo que a frequência ainda é alta, mas a amplitude é baixa. Por que a gente está vendo que os dois, e estamos trabalhando com os dois em alta frequência? A gente está vendo que o comprimento das ondas nos dois exemplos é pequeno. Basicamente, quanto maior o comprimento da onda, menor a sua frequência. Quanto menor o comprimento da onda, maior a sua frequência. Ok? Em relação à frequência, então, se eu tenho frequências baixas, quer dizer comprimentos de onda maiores, a gente tem sons graves. Se a gente tem comprimentos pequenos, a gente tem frequências altas, sons agudos. Então, frequência baixa, comprimentos grandes,
som grave. Frequência alta, a gente tem comprimentos curtos, som agudo. Quando duas ondas se encontram, nesse encontro das duas ondas, a gente pode ter um processo construtivo ou um processo destrutivo. Construtivo é quando duas ondas se somam e assim eu tenho um aumento da sua amplitude. Basicamente fica mais forte, então, o som. Lembra que quanto maior a amplitude, mais forte vai ser o som. Em relação à destrutiva, é quando elas são opostas e aí elas se inibem, basicamente. E aí eu tenho a desconstrutiva ou destrutiva. Se a gente olha no exemplo 1, então, nesse exemplo 1, nesse primeiro exemplo, vamos colocar aqui o marca-texto. Tá vendo que eu tenho aqui o vale dessa onda e o vale da onda inferior, os dois estão no mesmo ponto, no mesmo sentido. Isso quer dizer que eles vão se somar. E aí eu vou ter o dobro da amplitude quando eles se somarem. Tá vendo que aqui a parte correspondente às cristas, tá aqui a crista dessa onda e a crista da onda inferior, elas também estão no mesmo ponto, estão no mesmo sentido. Quer dizer que elas vão se somar e eu vou ter uma amplitude que vai ser o dobro do original. Então, basicamente, se eu tinha um valor aqui, que seria 5, aqui o valor 5 também, quer dizer que aqui eu vou ter uma amplitude de 10. Ok? Então, se eu tenho cristas no mesmo sentido, elas se somam. Se eu tenho, como no desenho inferior, cristas em sentidos opostos, ou seja, essa crista está para cima, essa crista, no caso, não crista, agora eu tenho um vale para baixo. Se aqui eu tenho a crista para cima, aqui eu tenho o vale para baixo, as duas vão se igualar. Então, eu vou ter 5 menos 5, vai ser 0. Aqui eu tenho o vale para baixo, crista para cima. Então, as duas vão se inibir. Então, eu tenho 0. Então, construtiva é quando as cristas estão no mesmo sentido ou os vales estão no mesmo sentido. Consequentemente, eu somo. Tenho construtiva a partir daí. Se elas possuírem sentidos opostos, tiver uma crista encontrando com um vale, eu vou subtrair. Se eu vou subtrair e elas tiverem valores iguais, será igual a 0. Então, se elas estiverem em sentidos opostos, subtrai. Se tiverem no mesmo sentido, somo. Se eu somo, é construtiva. Se eu subtraio, é destrutiva. Isso, para construtiva, tem um exemplo bem clássico disso. Se a gente coloca todos vocês estão dentro da sala de aula, e assim vocês começam a conversar baixinho. Vamos dizer que vocês realmente estejam conversando baixinho, que é raro de acontecer, mas estão conversando bem baixinho. Só que tem pelo menos 10 duplas conversando baixinho. Então, o nosso baixinho, vamos dar um valor para ele. Vai ser 2. Então, esse é o valor da nossa amplitude, que seria considerada baixa, 2. Para a gente considerar alta, tem que ser acima de 15. Então, tem uma dupla conversando baixinho, 2. A outra dupla também está conversando baixinho, também é 2. Tem uma terceira dupla conversando baixinho, 2. E tem no total 10 duplas conversando baixinho, 2. Mas lembra que se todo mundo está conversando junto, então eu vou somar as amplitudes. Se eu somo as amplitudes, eu vou somar o 2 10 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai me dar o total de 20. 20 ultrapassou o que eu considerava como o barulho, o acima de 15. Consequentemente, dentro da sala de aula, muitas vezes as pessoas nem estão conversando alto, estão todas conversando bem baixinho, só que
se eu tenho ondas construtivas, uma somando com a de outra pessoa, quando eu somo da sala por inteiro, eu tenho um som com uma força considerável, tá? Então, eu causo um barulho considerável. Em relação à velocidade. A velocidade, a gente vai ter a distância sobre o tempo. Só que a distância corresponde para a gente ao comprimento de onda. Então, eu vou ter o comprimento de onda vezes frequência, já que frequência eu posso ter como a fórmula 1 sobre o tempo. Na hora de calcular essas fórmulas ou fazer alguma continha, cuidado quando você estiver trabalhando em relação às ondas. Velocidade de onda é diferente de velocidade de partícula. Então, se a gente pega velocidade da onda, a onda vai em um determinado sentido. A partícula está mudando em outra velocidade diferente, num ângulo também diferente. Então, velocidade de partícula diferente de velocidade de onda. A velocidade de propagação das ondas depende da natureza do meio em que elas propagam e de sua frequência. Então, de acordo com a frequência, eu vou ter uma velocidade de propagação e de acordo com o meio, eu também vou ter uma velocidade de propagação. Então, se a gente pega um prisma, o prisma faz a decomposição da luz branca em seus componentes e o resultado característico do ângulo de incidência. Basicamente, quando bate a luz branca sobre um prisma, como está no exemplo, então está aqui a luz branca incidindo. Em relação à luz branca, lembrar que na luz branca eu tenho todos os comprimentos de onda. Então, tenho comprimentos de onda vermelho, amarelo, verde, azul. Só que cada um desses comprimentos de onda tem uma frequência diferente. Quando eles incidem no prisma e aí passa do ar para o vidro, muda o meio, algumas frequências têm um desvio maior do que outras. E aí eu consigo separar esses comprimentos de onda. E assim a gente consegue observar as cores diferentes. Em relação às ondas eletromagnéticas. Quando eu trabalho com carga elétrica, eu tenho campo elétrico. Então, se eu tenho a carga elétrica parada, eu tenho um campo elétrico estático, ou seja, parado. Se essa carga elétrica estiver em movimento, a gente tem um campo elétrico em movimento, que a gente chama de onda eletromagnética. Então, se a carga elétrica está parada, a gente tem um campo elétrico estático. Se eu tenho a carga elétrica em movimento, eu tenho ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são transversais, tridimensionais, então propagam nas 3 direções, e não necessita de um meio material para se propagar. Sempre que a gente estiver trabalhando com onda eletromagnética, lembra, não necessita de um meio material para sua propagação. Se a gente pega o espectro eletromagnético, então, se a gente trabalha com diversos comprimentos diferentes, a gente tem o espectro eletromagnético. Se eu trabalho com radiação gama, com raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, televisão, rádio, todos, telefone, todos correspondem a espectros eletromagnéticos, ou seja, ondas eletromagnéticas, tá? Dessas diversas ondas que nós trabalhamos, nós utilizamos, o nosso campo de visão é bem restrito. Então, basicamente, o nosso campo de visão corresponde a esse trechinho pequenininho aqui. Então, esse comprimento, ou seja, essa frequência, melhor dizendo, só nessa frequência específica é que nós vamos conseguir visualizar, ou seja, ver os determinados objetos. Todo o restante das ondas nós trabalhamos com ela, manipulamos, mas não conseguimos visualizar. Em relação às estruturas de ondas eletromagnéticas, muitas das vezes algumas ondas eletromagnéticas podem ter matéria. Essa matéria podem ser elétrons, prótons, nêutrons, pósitrons e também possuir natureza ondulatória. Então, ondas eletromagnéticas
podem ser simplesmente movimento de energia, ou eu tenho ondas eletromagnéticas que eu chamo de corpusculares. Ondas eletromagnéticas corpusculares são aquelas que possuem matéria na sua constituição, como elétrons, pósitrons, prótons, nêutrons. Ok? Quem descobriu sobre isso foi um postulado de de Broglie, mas quem trabalhou realmente com ondas eletromagnéticas corpusculares foi Einstein e Planck, dentro da mecânica quântica. A gente não vai aprofundar na parte de mecânica quântica, então a gente vai parar por aqui sobre ondas e a gente vai começar a relacionar essas ondas ao nosso organismo, através da visão e da nossa audição. Olá pessoal, vamos começar a falar sobre a nossa visão. Então vamos começar a trabalhar com a biofísica da visão. Em relação à nossa visão, a gente vai trabalhar em cima de ondas eletromagnéticas. Então, para a nossa visão, a gente trabalha com onda eletromagnética. Lembra que cargas elétricas paradas, eu já gero um campo elétrico estático. Agora, se essa carga elétrica estiver em movimento, eu vou gerar a partir daí um campo elétrico. Lembrar que quando a gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas, elas são ondas transversais. Se eu considero elas como sendo ondas transversais, quer dizer que eu vou ter a propagação perpendicular à direção da vibração do campo. Então, trabalho com ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, eu tenho a carga em movimento, gerando um campo elétrico. E eu vou trabalhar com uma onda transversal. Se é transversal, a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração dos campos que a constituem. Ok? Lembrar também que onda eletromagnética é uma onda tridimensional. Em relação à velocidade, se a gente considera a propagação no vácuo, eu tenho uma velocidade de 300 mil km por segundo. Eu trabalho com ondas eletromagnéticas. Essa velocidade, lembrar, no vácuo. Se a gente vai trabalhar em cima das ondas eletromagnéticas relacionando com a nossa visão, a gente tem que saber alguns conceitos básicos. Refração é um deles. Refração ocorre quando um feixe luminoso incide sobre um meio material transparente e sofre desvio. Então, basicamente, o feixe luminoso, ou seja, a nossa onda eletromagnética, ao passar de um meio transparente para outro meio transparente, ele vai sofrer um desvio. Basicamente, isso é a refração. A gente pode observar isso passando do ar para o vidro, a gente pode passar do ar para a água, e é graças justamente a esse desvio que quando a gente coloca alguns objetos objetos na água, como no exemplo acima, no exemplo à frente, perdão, a gente tem um copo com água e colocou um lápis dentro dele, a gente vê parecendo que o lápis está quebrado. É justamente por causa desse desvio que é causado graças à refração. Ok? Então, refração é basicamente quando o feixe luminoso passa de um meio transparente para outro. Ao passar pelos meios de um meio transparente para outro, ele vai sofrer um desvio e esse desvio é a nossa refração. Quando a gente trabalha com refração, a gente pode trabalhar em cima de índice de refração, que é basicamente uma forma de quantificar a refração. É extremamente importante para o nosso sistema óptico, ou seja, para os nossos olhos, e é importante também para a produção de estruturas de lentes. Então, lentes de microscópios, lentes de lupas, lentes de forma geral, eu preciso calcular esse índice de refração. E óculos, qualquer instrumento que eu vou utilizar, eu preciso fazer esse cálculo. Para fazer o cálculo do índice de refração é bem tranquilo. Eu vou dividir a velocidade do meio 1 pela velocidade no meio 2. Então, se, por exemplo, eu tenho o feixe luminoso saindo do ar e passando por o vidro, eu vou dividir a velocidade do ar pela velocidade do vidro. Assim, eu consigo o índice de refração. Assim, eu consigo saber o quanto vai ser o desvio. E assim eu posso calcular as lentes de acordo.
Esse de acordo vai ser de acordo, logicamente, com o problema de visão que a pessoa possui. Às vezes eu preciso ter um índice de refração maior para que a pessoa consiga enxergar bem. Às vezes eu preciso de um índice de refração menor para corrigir o problema do indivíduo. Então, se a gente pega um exemplo bem simples, se a gente pega a velocidade no ar, velocidade de uma onda eletromagnética no ar, vamos considerar como sendo basicamente a mesma do vácuo, e eu tenho 300 mil km por segundo. Se eu considero no vidro como sendo 200 mil km por segundo, o índice de refração vai ser 300 mil, que é do meio 1, ar, dividido pelo meio 2, que é o vidro, 200 mil. 300 mil dividido por 200 mil, eu tenho 1,5. Então, o meu índice de refração é de 1,5. Bem simples a continha, então, para a gente calcular o índice de refração. A gente precisa também trabalhar em cima da dispersão da luz. Em relação a prisma, a gente já falou sobre o prisma e a gente já falou da dispersão da luz, só que em outro tópico diferente. Quando a gente pega índice de refração o índice de refração, a gente tem que levar em consideração a frequência. Diferentes frequências vão ter diferentes comprimentos de onda, consequentemente, diferentes índices de refração. Então, lembrar que frequência e comprimento de onda está relacionado. Então, se a gente pega em relação aos diversos comprimentos de onda que compõem a luz, luz vermelha, amarela, verde, azul, cada um possui um comprimento de onda diferente. Ao passar por um prisma, o prisma consegue refratar de forma diferente os diversos comprimentos de onda, ou seja, cada comprimento de onda tem um desvio diferente do outro, fazendo com que eu consiga decompor a luz branca nas diversas cores que dá para ser observado através da imagem. Quando eu desmembro o branco nessas diversas cores, eu tenho o que eu chamo de dispersão da luz. Difração da luz. A difração da luz a gente pode observar quando, dentro de um ambiente que a gente está, esse ambiente totalmente escuro, só tem uma única fresta, um único ponto onde passa a luz, mas essa luz consegue iluminar quase todo o ambiente. A gente tem esse estilo não, mas esse fenômeno que mostra que a onda contorna obstáculo, consequentemente iluminando todo o ambiente. Se a gente vai trabalhar em relação aos nossos olhos, outro ponto importante que a gente tem que considerar é em relação a lentes. A gente vai trabalhar com só 2 tipos de lentes para facilitar. A gente vai trabalhar com lentes convergentes, são aquelas que, ao serem atravessadas pelos raios da luz, tendem a aproximá-los. E a gente vai trabalhar com lentes divergentes, são aquelas que, atravessadas pelos raios de luz, tendem a afastá-los. Então, se os raios de luz estão passando por uma lente e eles estão se aproximando, eu tenho a lente convergente. Se eu tenho os raios de luz passando por uma lente e aí eles estão sendo afastados, então eu tenho exemplo de lente divergente. Tá? Então, se a gente pega nos exemplos que estão aí, coloca aqui em marca-texto, tem os comprimentos de onda incidindo e eles estão sendo direcionados a um único ponto. Se eles estão sendo direcionados a um único ponto, então eu tenho lente convergente. Se os comprimentos de onda estão indo em direção à lente e eles estão sendo afastados, eu tenho lente divergente, ok? Em relação à lente convergente, eu posso chamá-la também de lente convexa. A lente convexa, então, vai fazer com que os feixes luminosos sejam direcionados a um único
ponto, tá? Então, a lente convexa focaliza os feixes luminosos de uma fonte distante do lado esquerdo da figura, focalizando-se a um único ponto do outro lado da lente. Esse ponto a gente chama de foco, e a distância da lente até o foco a gente chama de distância focal. Então, lente convexa, eu vou pegar vários feixes luminosos e direcioná-lo a um único ponto posterior à lente, que eu vou dar o nome de foco. A distância do foco até a lente, eu vou dar o nome de distância focal. A lente côncava. A lente côncava, eu tenho também chamado de lente divergente. Os feixes luminosos que incidem são separados. Então, basicamente, os feixes luminosos são separados. A lente côncava diverge, por isso divergente, os feixes luminosos de uma fonte distante, que é o contrário do que a lente convexa ou côncava faz, que a lente convexa ou côncava realiza. Então, a gente vai afastar os feixes luminosos. Para a gente ter a formação da imagem. Para a gente ter a formação da imagem, sempre na hora que ela for formada, ela vai ser formada de cabeça para baixo e invertida. Por que que isso acontece? Se a gente for pegar um ponto, então a gente tem esse desenho e a gente tem esse ponto que eu estou marcando em amarelo. O feixe luminoso incide, ocorre a refração e ele é redirecionado para essa parte inferior. O feixe luminoso segue, incide e ele é refratado e incide sobre um determinado ponto. De acordo com o ângulo de incidência do feixe luminoso na lente, pode ser que ocorra de não ter a refração. Nesse caso, não tendo a refração, ele segue de forma direta. Quer dizer que esse ponto superior, eu trouxe ele para essa parte inferior. Se eu pego esse ponto agora, novamente, feixe luminoso, incide sobre a lente, é refratado, vem para a parte superior. Feixe luminoso é refratado, vai até a parte superior. De acordo com o ângulo de incidência, não tem refração e segue direto. Vai até esse ponto. Está vendo que a nossa imagem, então, começa a ser formada invertida. Então, imagem é formada posterior à lente e de forma invertida. Na formação de imagens no nosso olho, a gente pode fazer uma analogia, basicamente, a uma câmera fotográfica, então. A gente tem uma determinada imagem e ao passar pela lente que presente no nosso olho, que a gente dá o nome de cristalino, então ao passar pelo cristalino, a imagem vai ser formada no fundo do nosso olho de forma invertida. Isso quer dizer que eu vejo as coisas e no fundo do nosso olho a imagem é formada de cabeça para baixo? Isso mesmo. Quando a gente está vendo tudo, o nosso olho está formando a imagem no fundo dele, tudo de cabeça para baixo. E como é que a gente consegue ver da forma correta, então? O nosso cérebro é que faz a correção. Então, o nosso cérebro vai corrigir tudo para que a gente veja tudo da forma normal. Mas a imagem formada no fundo do nosso olho, ela é formada na retina de forma invertida.